Ela abre ali, rapaz. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Achou já, Vera? Ixi, que tá rápido, viu? Já achou? Mateus 25. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 25, a partir do verso 1. A parábola das 10 virgens. Não é isso? Vamos ler até o verso 13. Diz assim: Então o reino dos céus é semelhante. Primeiro vamos orar. Senhor Deus e Pai, humildemente pedimos a tua orientação, a tua direção no estudo da tua palavra. Precisamos da tua sabedoria. Por ela pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, porém, aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Observem aqui, irmãos, temos uma parábola da Bíblia. Não sei se vocês sabem, quem já estudou a Bíblia aqui, o Apocalipse sabe, né, que as parábolas, elas são como as profecias. Elas não se entendem como se lê. Cada parábola, cada profecia, ela tem símbolos metafóricos. Você já viu uma passagem bíblica que diz assim: eu vi sair do mar um dragão, uma besta, com 7 cabeças e 10 chifres, já viu? E isso é o que? Literal ou simbólico? É simbólico. Você está entendendo? Não é literal. Não é que você vai tomar banho de praia e de repente você vai ver um dragão saindo de dentro do mar. Não acontece isso, entendeu? Aquilo ali são símbolos proféticos. Quando você vai estudar a profecia, mar representa o quê? Povos. Mar representa povos. E uma besta representa o quê? Um rei, um reino, um poder. Então, uma besta que sai do mar é o quê? Um rei, um poder que sai do meio dos povos. Está entendendo? É assim que se interpretam os símbolos bíblicos. As profecias e as parábolas, elas são simbólicas. Aqui fala de o reino dos céus será semelhante a 10 o quê? Virgens. Observe, está falando aí de homem ou de mulher? Né? É 10 homens virgens ou é 10 mulheres virgens? 10 mulheres, não é? A Bíblia, mulher é o quê? Igreja. Então aqui são quantas igrejas? São 10 igrejas. Só que são, diz assim, quando você vai para a profecia, 10, ele é representando uma totalidade. Não é que sejam 10 unidades, é uma totalidade. Então aqui as 10 virgens representam uma única igreja, porque elas têm uma só característica. Que característica é essa? São virgens. Aí você vai para a Bíblia, o que significa mulher virgem? Você já viu que no Apocalipse fala da mulher prostituta? Representa o quê? Igreja o quê? Impura. Mulher prostituta representa igreja falsa, igreja impura, igreja contaminada. E mulher virgem? Mulher pura. Significa o quê? Igreja pura, igreja verdadeira. Observe que as 10 virgens são o quê? Puras ou impuras?
São puras, porque elas são virgens. Então, mostra as características positivas da igreja. E diz que essas 10 virgens, elas têm o que na sua mão? Lâmpadas. Não é assim? Na profecia, na Bíblia, lâmpada é o quê? Calma, viu, Patrícia? Espera um pouquinho. Patrícia já escutou essa pregação ontem, ela já está com ela todinha memorizada já. Mas essa daí é mais fácil ainda. Lâmpada é o que na Bíblia? Lá em Salmo 119, 105 diz o quê? É? Sim, mas o que é que diz lá o versículo? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua? Então, as 10 virgens são o quê? Que vocês viram aqui? São uma só igreja. Falsa ou verdadeira? Elas têm o que na mão? A palavra de Deus. Observe. Uma igreja pura que tem na mão a palavra de Deus. E diz que além da palavra de Deus, elas têm o que mais? Na outra mão? Um frasco de azeite. Agora vamos ver o que é azeite na Bíblia. 1 Samuel 16, 13. Para você entender o que é azeite. 1 Samuel 16, verso 13. Achou? Tá ligeiro, né? Ajuda a Vera a achar aí. 1 Samuel 16, verso 13. Primeiro Samuel 16, verso 13. No Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Aí tá difícil de achar. Já repeti 5 vezes. 16, verso 13. Eu vou trazer óleo de soia para você passar nos dedos. Deixa uma pessoa ler. Neném, lê por favor aí. 1 Samuel 16, verso 13. Observe bem. O que é azeite? Representa o que o azeite? Samuel chegou com um chifre de azeite, colocou na cabeça de Davi. A partir daquele dia, o que aconteceu com Davi? Se encheu de quê? Do Espírito do Senhor. Então, o azeite representa o quê? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. As 10 virgens são 10, ou são uma igreja pura, não é assim? Que tem a palavra na mão e tem também o quê? O Espírito Santo. Só que assim, são as 10 que tem o Espírito Santo? São só 5. Não é assim que diz na parábola? Diz que 5 são prudentes e elas têm azeite. Mateus 25. E outras 5 têm as lâmpadas, mas elas não têm o quê? Azeite. Tem a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo. Observe aí o problema, né? Preste atenção. Uma só igreja que está dividida, né? A metade dela tem a Bíblia e tem o Espírito. A outra metade tem a Bíblia, mas não tem o Espírito. E o que é que acontece? Nós vemos, irmãos, a realidade da igreja, né? Que é assim. Quer dizer, se toda aquela igreja ali tem a Bíblia, então qual é o problema? Qual é o problema delas assim, né? Será que é por causa do sábado? E um guarda o sábado, outro não guarda? Não. Será que é porque um devolve o dízimo, o outro não? Será que é porque uns são mais bonitos e outros mais feios? Não é um problema doutrinário. É simplesmente a questão que elas não têm o azeite na sua vasilha. Essa parábola diz assim, cada um tem a sua lâmpada, né?
Quando a gente fala lâmpada, a gente se lembra logo assim, né? Mas ali não era uma lâmpada que se acende com energia. Era tipo uma lamparina. Vocês conhecem aqui o que é lamparina, né? Os mais antigos sabem. Lamparina, você coloca o que dentro? Gás, querosene, né? Era mais ou menos assim. Elas tinham aquela lamparina e tinha o pavio e aceso. E dentro o querosene. Aí além do querosene que tinha dentro da lamparina, elas tinham o quê? Um recipiente por fora, o mais. Sabe o que é que representa isso na Bíblia? A lamparina que você carrega na mão, com o gás que tem dentro, representa a sua experiência com Deus quando você se batizou. E aquela vasilha a mais que você tem, representa a experiência que você tem com Deus depois que você se batizou. Você vai observar a igreja exatamente assim. Existem pessoas que têm apenas a experiência de quando se batizou, e só. E existem outras pessoas que têm a experiência com Deus e continuam depois que ela se batizou. Elas às vezes vão conversar com vocês. Ah, como eu me batizei, era assim, era assim, era assim. Tipo assim, passou, era tão bom e acabou. Mas as pessoas que têm uma azeite de reserva é aquelas pessoas que elas têm uma experiência com Deus e continuam tendo mesmo depois de terem se batizado. A experiência com Deus, ela não é um evento, ela é um processo. Experiência com Deus não é um evento. Não é você dizer assim, não, eu sou de Deus porque eu me batizei. Não. A experiência de Deus, eu estou com Deus porque todo dia eu estou buscando Ele. Está entendendo? Essa é a diferença entre você ter só a lâmpada e você ter o azeite. Porque o azeite adicional é exatamente a experiência diária que você tem com Deus. Algumas pessoas, elas esperam para ter experiência com Deus somente quando vem para a igreja. Aí, veja o problema. Você está entendendo? Ah, vou ver quem é que vai pregar sábado na igreja porque eu vou me alimentar espiritualmente. Ou seja, a experiência espiritual dela se resume ao sábado. Por isso que você observa que muitas igrejas adventistas, a maioria das pessoas só vai no sábado. Elas ficam esperando ser alimentadas espiritualmente, deixa de lado o batismo diário com o Espírito Santo. Eu vou citar uma analogia para você entender bem o que eu estou dizendo aqui, né? Quem aqui escova os dentes só no sábado? Né? Ninguém escova os dentes só um dia por semana, né? Boa noite. A gente tem que escovar os dentes o quê? Todo dia, não é assim? Mas observe, vocês se espantam com essa alegoria, com essa parábola, mas é a mesma coisa que alguns adventistas querem fazer. Elas só querem ter comunhão com Deus, quando? No sábado. Tem condição? É como se você passasse o resto da semana toda com a boca podre, sem escovar os dentes. Né, Alba? Olha o problema aí. Você está entendendo? Você não busca Deus durante a semana, você não lê a Bíblia, você não estuda nenhum livro de Espírito e Profecia, você não procura estudar a lição. Você tem o estudo da lição, né, toda semana, que você tem em casa. Isso significa o quê? Armazenar azeite na vasilha. Você está entendendo? Eu posso fazer isso por você? Será que eu posso buscar a Deus por você? Assim, é aquele negócio assim, ó, Damiana, eu escovo meus dentes e tua boca fica limpa. Funciona assim? Tem como não? É mais ou menos isso. Você escovar os dentes e a boca da outra pessoa é que vai ficar limpa. É mais ou menos assim que alguns querem raciocinar. Não, eu não vou estudar a Bíblia não, mas fulano já estuda, ele me explica. Acontece isso. Se você só escutar alguém,
falando do que estudou na Bíblia, você vai adquirir a experiência daquela pessoa e não a sua. Nós precisamos ter uma experiência, preste bem atenção nisso, precisamos ter uma experiência particular com Jesus. É você e ele. E isso é acumular azeite. Porque as pessoas dizem assim, vixe, Jesus fez tanta coisa na vida daquela pessoa, puxa vida, que testemunho bonito daquela pessoa, nossa, que história bonita daquela pessoa, eu fiquei tão emocionado com aquela história daquela pessoa. Isso é bom ou ruim? É bom, não é assim? Mas quando é que você vai dizer assim, puxa, Jesus fez tanta coisa na minha vida, que maravilha que ele fez, que milagre que ele fez na minha vida. Às vezes a sua experiência é só baseada no que você vê os outros dizerem. E isso significa que você tem a palavra, mas lhe falta o azeite, que é você ter a sua experiência própria. O que é que acontece então na continuação da parábola? A gente já viu aqui o que significa 10 virgens, que significa uma igreja que é pura, né, assim? E elas têm a lâmpada, que é a palavra de Deus, que a metade delas tem o azeite, que é o Espírito Santo, né? E que elas estão esperando o quê? O noivo. Na Bíblia, o noivo é quem? É Jesus. Eis o noivo. A Bíblia mostra que o símbolo do noivo é Jesus, né? Apocalipse 21 diz que a Nova Jerusalém, ela desce do céu como uma esposa adornada para o seu esposo, que é Jesus. Então, as virgens que têm a Bíblia e as virgens que têm o azeite e aquelas que não têm o azeite, elas têm uma diferença entre elas, né? Mas todas elas estão esperando quem? Jesus. Ou seja, todas elas acreditam na volta de Jesus e estão pregando e aguardando a vinda de Jesus. Interessante isso, né? No entanto, observe, a Bíblia mostra claramente aí que a metade dessa igreja, apesar de estar com a Bíblia e apesar de estar crendo na volta de Jesus, ela é chamada de quê? De louca. Ali diz nécio, né? Mas nécio significa louco. Eu vou traduzir para a nossa linguagem aqui do Nordeste. Nécio, na Bíblia, representa burro. Você já escutou aquelas pessoas, ixi, falando como tu é burro? Né? Não tem, né? Que a mulher mexendo no celular, meu Deus, como é isso aqui, como é isso aqui? Aí o marido disse, ixi, isso é uma bicha burra danada. Burro, burra, é exatamente isso, a pessoa louca. Uma pessoa sem juízo, uma pessoa abestalhado, né? As pessoas dizem aqui, né? É um abestalhado. Essas mulheres são abestalhadas, por quê? Porque elas não têm comunhão diária com Deus. Elas simplesmente vivem pela experiência dos outros. E na Bíblia é chamado de, tem a Bíblia, crê na volta de Jesus, mas mesmo assim é abestalhado. Já pensou? Porque elas não têm o azeite, que é o Espírito Santo na sua vida. Aí diz que, quem foi as que dormiram? Quem foi as que dormiram? As 10 dormiram. Já pensou, irmão? Quer dizer, até aquelas que tinham o Espírito Santo dormiram. Dormir na Bíblia é positivo ou é negativo? Quando eu digo assim, a igreja está dormindo, é positivo ou é negativo? Negativo. É uma condição terrível da igreja. Quer dizer, até aquelas que buscam Deus diariamente também estão dormindo. Não precisa nem fazer esforço para você ver, não é? Que a igreja de Deus está dormindo. Enquanto a igreja dorme, o inimigo trabalha, né? Meus irmãos, aí logo depois diz assim, e o noivo se atrasou. Não é assim que diz? O versículo
5, diz que o noivo tardou. O noivo é Jesus, não é assim? O que significa dizer que o noivo tardou? Que Jesus, a palavra aqui, tardou, significa se atrasou. Jesus se atrasou? É possível. Tem um hino que eu gostava muito, que eu gosto muito, né? Que só que não vi cantar mais ele na igreja. O título do hino é Não Tardará. Não tardará, Cristo irá voltar. Escutou esse hino? Não tardará. Mas a palavra está dizendo aí que Jesus o quê? Tardou. Jesus se atrasa. Eu quero que você abra comigo. Não sei se é 1 Pedro, é 2 Pedro, no finalzinho lá perto do Apocalipse. 2 Pedro 3, verso 12 e 13. 11 e 12, melhor dizendo. 2 Pedro 3, 11 e 12. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. É um sino tocando aí, acho que é chamando para a missa. 2 Pedro 3, verso 11 e 12. Repete mais uma vez. Já dá para achar. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e o quê? O verso 13 diz, esperando e... A Alda diz o que na tua Bíblia? 3, verso 12. Esperando e... O que? Só até aí para você entender, né? Nós estamos esperando a vinda de Jesus, sim ou não? Mas aí está dizendo que além de esperar, a gente deve fazer o quê? Apressar. Como é que nós podemos apressar a volta de Jesus? Pedindo que ele volte, pedindo, é assim? O que é que a Bíblia diz? Como é que a gente apressa a volta de Jesus? Buscando a Deus? Levar a palavra ao mundo. Observe. Você já viu aquele sermão de Mateus 24 que diz assim: e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Viu esse versículo? É exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Como é que a gente apressa a volta de Jesus? Levando o evangelho a todo mundo. E como a igreja não está levando o evangelho a todo mundo, o que é que acontece com a volta de Jesus? Atrasa. É Jesus que está atrasado ou é nós que estamos atrasando ele? Esperando e apressando a vinda. Quando você não prega, quando você não se compromete com o evangelho de Deus, você fica assim: Jesus agora vai demorar. E Jesus então se atrasou, e com o atraso dele, ao invés da igreja se ativar para trabalhar, o que foi que a igreja fez? Dormiu. Mas aí logo depois diz que o noivo vem. Quer você esteja dormindo, quer você esteja pregando, não, o noivo vem de todo jeito, né? O noivo se atrasou porque atrasaram ele, não é assim? Mas ele vem? Vem. E na hora que ele vem, aí diz que escutou-se um clamor, um grito, não é assim que diz ali, né? Eis o noivo. Aí a mulher diz: eita, pega a Bíblia, a lâmpada, né? Pega o azeite, pega ali, lá vem o noivo, vamos. Aí de repente, quando elas vão caminhando em direção ao encontro com o noivo, aquelas que estavam com pouco azeite começaram que a sua lâmpada começou a se apagar. A lâmpada se apagar significa a palavra delas começou a enfraquecer. E então elas vão para aquelas outras virgens e diz: me dá um pouco do vosso azeite. E elas disseram: não, se a gente for dar a vocês, a gente fica sem. Vão lá e comprem. Irmãos, aquelas virgens que não entregaram azeite para suas amigas, né? Amigas. Elas eram egoístas, sim ou não? Não podiam ter dado um pouquinho do azeite para elas?
É exatamente aquilo que eu estava falando para vocês aqui no começo, né? Você pode escovar os dentes para o dente do outro ficar limpo. Era mais ou menos isso. Elas queriam, ó, fulano, a gente não estudou a Bíblia não, mas vocês estudaram. Transfira esse conhecimento para nós. Tinha como? Você está entendendo? Era mais ou menos isso. Vocês tinham comunhão com Deus todo dia, a gente não tinha, mas transfira isso para nós. Tinha como? Não tinha. E então, ele diz, olha, não tem como, porque a comunhão ela é particular, individual. Eu não posso estudar a Bíblia para você se tornar uma pessoa conhecedora da Bíblia. Eu não posso ter um relacionamento com Deus para você conhecer a Deus. É uma coisa individual sua. Cada um que precisa buscar a sua experiência com Deus. E isso significa acumular azeite. E então, elas chegam para aquelas mulheres e dizem assim, vão lá e faça o quê? Cumpre. Eu quero que você leia agora o que está escrito em Provérbios 23, 23. Provérbios é depois de Salmos. Você abrir a Bíblia no meio, assim, Vera, abre no meio, aí tem os Salmos. Depois de Salmos é Provérbios. E você vai abrir Provérbios 23, 23. Vinte e três, 23. Vinte e três, 23. Provérbios 23, 23. Diz o que aí, Carlinhos? Pronto. Compra a verdade e não a vendas. Cumpre o quê? Sabedoria, instrução e entendimento. O que significa isso? Tem uma expressão muito comum hoje que a gente vê no mundo. Ela diz assim, não existe almoço grátis. Aí você diz assim, não tem, o almoço lá do real é só R$1 que você paga, né? E o resto é de graça. Só que assim, você está dando só R$1, mas quem foi que deu o resto? Quem foi que deu o resto? Foi o governo, né? Mas quem foi que deu o dinheiro ao governo? Nós mesmos. Observe. Preste atenção. Foi de graça? Você pagou, mas de outra forma, entendeu? Não existe almoço grátis. Tudo na vida tem um preço. Tudo você paga. Se você estudar e você fizer um concurso e passar, você pagou o preço e conseguiu. Se você não estudar e não se esforçar e não arrumar um emprego bom, você vai pagar outro preço, que é um preço mais caro ainda, que é o preço do desemprego. É você não ter oportunidades. Aí você pensa, não, ele está aqui. Não, olha, todo mundo está pagando um preço. Do mesmo jeito é o quê? Palavra de Deus. Não, por que eu não sei nada da Bíblia? Porque você não está pagando o preço. Você precisa pagar o preço, entendeu? Para que você alcance a experiência com Deus que você precisa ter. E como estou dizendo a vocês, eu sempre digo aqui, né? Que nós vivemos em uma época sem igual na história. Uma época muito privilegiada. Que época é essa? É a época em que nós temos acesso pouco, médio ou abundante à palavra de Deus? Abundante. Não sei se você sabe, mas antigamente ninguém tinha acesso à Bíblia. Você sabia? Até na época de Jesus, os apóstolos, eles não tinham a Bíblia na mão assim que nem a gente tem. Na época de Lutero, as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. E nós vivemos numa época sem igual na história, onde qualquer pessoa tem o quê? A palavra de Deus de forma abundante nas suas mãos. Isso é oportunidade para você conhecer a verdade. Mas para você conhecer a verdade, você tem que ir, a Bíblia diz aí, comprar. E comprar não é você pagar não, entendeu? Dinheiro com dinheiro não, é você pagar com dedicação, esforço, disciplina. E isso era o que as virgens prudentes tinham, entendeu? Todo dia elas estavam o quê? Estudando a Bíblia
estudando a lição, estudando o espírito de profecia, entendeu? Não se contentavam só em estar ouvindo alguém pregar na igreja. Enquanto que as virgens loucas dizem, fulano já estudou, vou só olhar o que ele vai dizer. Quando chegou no momento crítico, aquela experiência diária faltou para as virgens loucas. Você está entendendo? E o que foi que aconteceu? As virgens sábias, as virgens prudentes disseram assim, vão lá e comprem. Significa o que é isso na Bíblia? Vão lá e comecem do zero. Comecem a buscar a Deus todo dia para que vocês adquiram essa experiência. Elas foram, e quando elas foram, o que aconteceu? O noivo chegou. Ou seja, deu tempo? Não deu mais tempo. Elas foram para casa e disseram, é mesmo, a experiência que a gente devia ter tido na igreja, a gente não teve. Vamos começar agora. Aí foram para casa, começaram a pegar a Bíblia, os livros do Espírito de Profecia para ler. Mas no que elas começaram a ler, não é assim? Aconteceu o quê? O noivo chegou. E não deu mais tempo. Olha, puxa vida, vocês tiveram uma época em que isso daí estava acessível para você. E você não deu bola. Mas de repente, quando chegou no último 47 minutos do segundo tempo, aí você disse, até agora, vamos lá. Aí, pensou que não, acabou o jogo. Já pensou que experiência triste dessas pessoas, não é? Disse que aquelas virgens que estavam, elas tinham dormido, né? Tinham dormido também. Mas elas acordaram a tempo, né? E tinham azeite, ou seja, elas tinham experiência particular com Deus, elas tinham o Espírito Santo. E elas, então, o noivo disse, vinde, e elas entraram. E disse que quando elas entraram, o noivo fez o quê? Fechou a porta. Existe uma expressão que a gente usa muito na igreja, diz assim, o fechamento da porta da graça. Essa expressão não tem na Bíblia, né? Mas o conceito dela tem, em várias partes, inclusive nessa, né? Diz que quando aquelas virgens sábias entrou, o noivo fechou a porta. Significa o quê? Que Jesus disse, só essas aqui e pronto. Já pensou que coisa terrível? Esses aqui e pronto. Fechou a porta. E de repente as outras chegaram depois e disseram, Senhor, a gente também guarda o sábado, a gente também está esperando a tua volta, a gente também lê a Bíblia. E Jesus disse o que para elas? Foi o que Jesus disse para elas? Eu não vos conheço. Como é que pode alguém estar na igreja, lendo a Bíblia, guardando o sábado, devolvendo o dízimo e Jesus não conhece? Agora você precisa entender o fechamento da história para você compreender. O que significa conhecer aí? Conhecer no português, ele tem, as línguas originais da Bíblia, ela tinha palavras diferentes para expressões iguais. Por exemplo, amor. Na Bíblia, né? O amor de um homem para uma mulher é chamado de amor, não é assim? Em português. O amor de uma mãe para um filho também é chamado de quê? De amor, não é assim? E o amor de uma pessoa para Deus também é chamado de quê? Amor. Mas no original não é assim. Na Bíblia não é assim. O amor de um homem para uma mulher, na Bíblia, é chamado de eros. Eros. E-R-O-S. Eros. Quando a Bíblia fala do amor de Davi, o amor de Jesus de Abraão com Sara, entendeu? De casal, a palavra lá é eros. Mas como no português não existe essa palavra, entendeu? Aí eles botaram o quê? Amor. Quando é o amor de um pai para um filho, a Bíblia, a palavra é filho. P-H, né? P-H-I-L-I-O. Filho. Amor filho. Que significa amor de pai para filho, de filho para pai. E quando é um amor da pessoa para Deus, a Bíblia chama de amor ágape. O amor ágape é o amor divino, entendeu? É o amor de você se entregar como Jesus se entregou, de você se entregar por amor a Deus.
É ágape. Mas na nossa língua portuguesa não tem essas palavras assim, entendeu? Para tudo no português chama de amor. E pronto. Do mesmo jeito é a palavra conhecer. Quando Jesus disse para aquelas virgens assim, eu não vos conheço. Eu perguntar aqui, uma pergunta aqui, deixa eu ver, a irmã Lourdes. A irmã Lourdes conhece Lula? Conhece. Conhece. Todo mundo aqui conhece Lula, não conhece? Conhece? Sim ou não? Não conhece Lula não? Sabe quem é Lula não? Então, observe. Mas existe alguma diferença entre você conhecer Lula e conhecer a mim? Tem diferença. Agora eu pergunto, tem uma diferença entre você conhecer a mim e Patrícia conhecer a mim, sim ou não? Maior ainda, né? Observe, são 3 níveis de conhecimento, não é assim? Mas na língua portuguesa é usado o quê? Apenas uma palavra. Se eu pergunto se você conhece Lula, não tem uma palavra para você dizer. Você diz, eu conheço. Se eu perguntar se você conhece a mim, você vai dizer, eu conheço. Mas se Patrícia disser que conhece a mim, o conhecimento que ela tem de mim é maior, não é? E qual foi o conhecer que Jesus usou ali? Era o conhecer de uma pessoa que conhecia de longe? Era o conhecer de uma pessoa de conhecer assim, de conviver? Ou era uma pessoa de conhecer como o marido conhece a esposa? Conhecer, quando Jesus disse assim, eu não vos conheço. Era o conhecer mais íntimo que tinha. Entendeu? Significava, na Bíblia, significava até a intimidade que o homem tem com a mulher. Porque Jesus é o esposo, não é assim? E as mulheres eram as virgens. Mas veja bem, conhecer ali, para concluir aqui a história, Jesus disse assim, vocês nunca tiveram intimidade comigo. Você está entendendo? E por que elas não tiveram intimidade com Jesus? Porque a experiência delas era só de igreja. Preste atenção. A intimidade que aquela parte da igreja, aquelas virgens tinham, era só de quando iam na igreja. E aquelas outras tinham intimidade com Jesus porque todos os dias estavam buscando comunhão com ele. Aí Jesus disse, olha, vocês não tiveram comunhão com ele. Eu não conheço vocês. Não era porque ele não queria conhecer elas, é porque elas não buscaram ele enquanto houve tempo. Quando chegou o dia que o noivo apareceu, elas não tinham nenhum tipo de intimidade. Você vai para a Bíblia, quando Caim nasceu, né? A expressão usada é exatamente essa. Se você quiser ver na sua Bíblia, em Gênesis 4, diz que Adão conheceu Eva e gerou Caim. A palavra bíblica lá é conhecer. Foi traduzido no português, mas no original significa namorar, coabitar. A gente não vai usar palavras mais profundas aqui, nós estamos na igreja, né? Mas na Bíblia diz lá, conhecer era isso, era a relação de Adão com Eva que gerou Caim. E quando Jesus disse que não conhecia a igreja, significa que não tinha intimidade com ele, não se relacionava com ele, não sabia como era a palavra dele, não sabia o que significava as coisas que aconteciam na sua vida, porque elas simplesmente viviam pela experiência dos outros. E preste atenção, eram pessoas que tinham a palavra de Deus, sim ou não? Elas não tinham a lâmpada na mão, não era assim? Tinham a palavra de Deus, eram pessoas que estavam esperando a sua volta, sim ou não? Sim. No entanto, eram pessoas que Jesus não conhecia e Jesus não conhecia elas. É interessante porque a palavra de Deus, ela mostra 2 quadros, né? Tem uma passagem lá em Mateus 7, 21, onde Jesus diz que ele vai dizer ao mundo religioso, né? Da sua época, dessa época, né? Que vai dizer assim, Senhor, nós não expulsamos tantos demônios em teu nome, nós não fizemos tantos milagres, e Jesus vai dizer a mesma coisa para ele, né? Eu não vos conheço. Mas já nessa parábola aqui, ele está dizendo isso para as pessoas que parecem ser da igreja dele, porque é uma igreja virgem, entendeu? Uma igreja que tem a lâmpada e uma igreja que aguarda a sua volta. Ele vai dizer que não conhece também. Meus irmãos e amigos, aí no final da parábola ele diz assim, por isso eu vos digo, faça o quê?
Lá no finalzinho, verso 13, Mateus 25, verso 13. Por isso eu vos digo, faça o quê? Fechou já a Bíblia aí, não lembra mais, né? No verso 13, por isso eu vos digo, meus irmãos, meus amigos, faça o quê? Vigiai. Não é assim? Pois vocês não sabem. Ele está dizendo o quê? O que ele está dizendo aí nesse versículo? Está dizendo assim, ó. Estude, tenha um relacionamento com Deus hoje, porque você não sabe quando ele vai vir. Vigiar significa isso, entendeu? É aquela pessoa que diz assim, ó. Diz assim, depois, depois. Quando é que você vai ler, irmãos, a Bíblia toda? Quando é que você vai ler um livro do Espírito de Profecia? Quando é que você vai ler o Grande Conflito? Depois, depois. E de repente, quando o depois chega, aí você corre para ir e o noivo chegou. Comunhão com Deus nós precisamos ter hoje, cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe e nós venhamos abrir os olhos para isso.